9 corpos mutilados, uma fazenda isolada nos Urais, e uma verdade que o governo soviético tentou enterrar por décadas. Se você acha que conhece o incidente de Tilov, você não conhece nada. Esta é a história que ninguém quer que você saiba. Enquanto o mundo inteiro focava no mistério do Passo de Tilov em 1959, onde 9 montanhistas morreram em circunstâncias inexplicáveis, algo muito mais sinistro acontecia a apenas 120 quilômetros dali. A Fazenda Collective número 47, conhecida localmente como Fazenda de Tilov, sim, do mesmo Igor Dyatlov que liderou a expedição fatal, guardava segredos que fariam os eventos do passo parecerem um acidente trivial. Documentos classificados liberados apenas em 2019 após a queda de um arquivo do KGB em Yekaterinburg revelam uma operação militar secreta que deu terrivelmente errado. Testemunhas oculares que ficaram em silêncio por 6 décadas, finalmente falaram. E o que elas revelaram vai mudar tudo o que você pensava saber sobre um dos maiores mistérios do século XX. Mas antes de continuarmos, preciso te fazer um aviso. Se você é daqueles que prefere viver na ignorância, que acredita nas versões oficiais, este vídeo não é para você. Agora, se você quer descobrir a verdade por trás de um dos encobertamentos mais brutais da história soviética, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o Almas que Sussurram traz revelações como essa. Toda terça, quinta e domingo. E trust me, depois do que vou te contar, você nunca mais vai dormir tranquilo. E aqui está o primeiro fato perturbador. Igor Dyatlov não estava naquela montanha por acaso. Ele estava fugindo de algo. E esse algo começou exatamente 3 meses antes, na fazenda que levava seu sobrenome. Novembro de 1958. A Guerra Fria estava no auge. A União Soviética havia acabado de lançar o Sputnik, humilhando os americanos na corrida espacial. Mas enquanto o mundo olhava para as estrelas, algo muito mais sombrio acontecia nas entranhas dos Montes Urais. A fazenda de Tilov não era uma fazenda comum. Oficialmente, era uma collective agrícola experimental, parte do ambicioso plano de Khrushchev para revolucionar a agricultura soviética. Mas documentos recuperados mostram que apenas 30% da área era dedicada à agricultura. Os outros 70%, uma instalação subterrânea que não aparecia em nenhum mapa. Viktor Petrov, ex-guarda da fazenda que hoje vive em São Petersburgo, quebrou seu silêncio em 2020. Nós achávamos que era só mais um projeto militar. Mísseis, talvez armas químicas, era normal naquela época. Mas então começaram a chegar os cientistas. Não eram militares comuns, eram diferentes. Usavam braçadeiras com símbolos que nunca tínhamos visto. E os caminhões? Os caminhões vinham sempre à noite, cobertos com lonas pretas. O que quer que estivessem transportando, fazia um barulho. Não era mecânico, era orgânico. A fazenda empregava 247 pessoas. Agricultores, na maioria, gente simples da região que não fazia perguntas. Entre eles, a família Dyatlov. Igor Dyatlov, que mais tarde lideraria a expedição fatal, trabalhava lá como assistente de engenharia durante suas férias da universidade. Seu pai, Alexei, era o capataz. Sua mãe, Maria, cuidava da cantina. Mas em 15 de novembro de 1958, tudo mudou. Às 3h47 da madrugada, segundo registros militares, houve o que foi descrito como um incidente de contenção. As luzes da fazenda se apagaram, os geradores de emergência falharam, e então os gritos começaram. O que aconteceu nas próximas 72 horas foi sistematicamente apagado dos registros oficiais. Mas uma sobrevivente, que chamarei apenas de Ana para proteger sua identidade, me contou algo que vai gelar seu sangue. Eu tinha 19 anos, Ana me disse através de uma videochamada encriptada. Seu rosto permaneceu nas sombras, mas sua voz tremia ao relembrar. Trabalhava no turno da noite, preparando as refeições para o turno da manhã. Quando as luzes se apagaram, pensei que fosse só mais uma queda de energia. Acontecia às vezes, mas então ouvi. Como posso descrever? Era como se alguém estivesse arranhando metal com ossos vindo de baixo, do subsolo. O que Ana não sabia era que naquele momento, a 30 metros abaixo dela, um experimento havia saído catastroficamente do controle. Projeto Sever 7, codinome para uma série de experimentos em aprimoramento biológico extremo. Os soviéticos, desesperados para criar o super-soldado perfeito, haviam ido longe demais. Documentos recuperados descrevem o uso de agentes mutagênicos derivados de fontes não terrestres. A linguagem é propositalmente vaga, mas as implicações são aterrorizantes. Estamos falando de material recuperado do famoso evento de Tunguska de 1908, quando uma explosão massiva devastou 2.000 km² de floresta siberiana. Oficialmente, foi um meteoro, mas os cientistas soviéticos sabiam melhor.
Eles haviam encontrado algo nos destroços, algo que não deveria existir. E por 50 anos, guardaram em segredo, até decidirem usá-lo. Os primeiros testes foram promissores. Cobaias animais mostraram aumento de força, resistência aprimorada, capacidade de regeneração acelerada, então passaram para testes humanos. Prisioneiros do Gulag principalmente. Pessoas que não fariam falta. Os resultados iniciais foram além das expectativas. Força sobre-humana. Resistência a temperaturas extremas. Capacidade de sobreviver, sem oxigênio, por períodos prolongados. Mas havia efeitos colaterais. Mudanças psicológicas. Agressividade extrema. E algo mais. Algo que os cientistas não conseguiam explicar. Os sujeitos de teste começaram a mudar fisicamente de formas que desafiavam a biologia conhecida. Dr. Dmitry Volkov, chefe do projeto, escreveu em seu diário recuperado décadas depois. Sujeito 23 apresenta crescimento ósseo anômalo, protuberâncias emergindo da espinha dorsal, garras onde deveriam estar unhas. Mas o mais perturbador são os olhos. Não são mais humanos. São algo ancestral. Algo que não deveria existir em nossa realidade. E então, na noite de 15 de novembro, o sujeito 23 escapou. Se você acha que isso é perturbador, espere até ouvir o que as equipes de limpeza encontraram. Porque o sujeito 23 não estava sozinho. E o que eles fizeram com os trabalhadores da fazenda? Bem, vamos dizer que morte teria sido misericórdia. Ana continuou seu relato. Os gritos começaram no dormitório masculino. Não eram gritos normais de dor ou medo, era como se as próprias almas estivessem sendo arrancadas dos corpos. Eu me escondi na despensa, atrás dos sacos de batata. Podia ouvir movimentos pelo corredor. Passos. Mas não eram passos normais. Era como se algo muito pesado estivesse se arrastando, mas também saltando. É difícil explicar. O que Ana não viu, mas os relatórios militares confirmam, é que não mas 7 sujeitos de teste haviam escapado. E eles não estavam apenas matando, estavam transformando os outros. Major Andrei Kozlov, que liderou a primeira equipe de resposta, escreveu em seu relatório: chegamos às 0600 horas. O portão principal estava arrancado das dobradiças. Não quebrado ou explodido, menos arrancado. Como se mãos gigantes tivessem simplesmente puxado. O pátio estava coberto de neve, mas a neve estava errada, vermelha em alguns lugares sim, mas preta em outros, e fumegante como se fosse ácida. Encontramos o primeiro corpo, ou o que sobrou dele, pendurado em uma viga do celeiro. Mas aqui está a parte impossível. A viga ficava a 12 metros de altura. Não havia escada, não havia corda. O corpo simplesmente estava lá. E as marcas? Doutor em medicina Mikhail Fedorov, que nos acompanhava, vomitou ao vê-las. Disse que pareciam mordidas, mas de uma boca, com 3 fileiras de dentes. O dormitório masculino foi onde encontraram a maioria dos corpos. 47 homens haviam dormido lá naquela noite. Apenas partes do 31 foram recuperadas. Os outros 16 simplesmente não existiam mais. Não havia sangue suficiente para explicar o desaparecimento de 16 corpos adultos. Era como se tivessem sido absorvidos. Mas o pior estava por vir. No refeitório principal, encontraram algo que desafiava toda lógica. Igor Ditilov estava lá, vivo, mas mudado. Seu pai, Alexei, estava morto a seus pés, o peito aberto como se algo tivesse saído de dentro. E Igor estava coberto de uma substância viscosa, transparente, que pulsava com luz própria. Ele não falava, Major Kozlov relatou. Apenas ficava ali, olhando para nós com olhos que não eram mais humanos. Quando tentamos nos aproximar, ele... Como posso dizer isso sem parecer louco? Ele se dissolveu, como água, escorreu pelas rachaduras do chão e desapareceu. Igor Ditilov foi encontrado 3 meses depois, liderando 9 estudantes para a morte no que ficaria conhecido como o incidente do Passo Ditilov. Mas aqui está o que ninguém te contou. Ele não estava fugindo de algo. Ele estava levando algo, e esse algo ainda está lá fora. Os registros oficiais dizem que Igor Ditilov sobreviveu ao massacre da fazenda e voltou à vida normal, traumatizado, mas recuperado. Mentira. O Igor Ditilov, que voltou à Universidade Politécnica dos Urais em janeiro de 1959, não era o mesmo homem que havia deixado para as férias de inverno. Colegas notaram mudanças sutis. Ele não dormia mais, literalmente. Passava as noites inteiras estudando mapas da região dos Urais. Tornou-se obcecado com rotas de montanha, condições climáticas extremas, sobrevivência no Ártico. Mas o mais estranho eram os desenhos. Yuri Krivonichenko, um dos 9 que morreriam com ele, guardou alguns desses desenhos. Recuperados décadas depois por sua família,
Eles mostram símbolos que não pertencem a nenhuma linguagem conhecida, padrões geométricos que causam desconforto visual, e sempre, a mesma figura recorrente. Uma montanha com algo emergindo de seu pico, algo com tentáculos, ou seriam braços? Difícil dizer. Dr. Alana Ristova, psicóloga que analisou os desenhos em 2021, disse: há algo profundamente perturbador nestes padrões. Eles ativam partes primitivas do cérebro, triggering respostas de medo que não deveríamos mais possuir. É como se fossem desenhados para comunicar com algo que não é totalmente humano. Em 23 de janeiro de 1959, Igor organizou a expedição. 9 estudantes, todos cuidadosamente selecionados, todos com algo em comum que só seria descoberto depois: tipo sanguíneo. O negativo com uma rara mutação genética chamada CCR5, Delta 32, uma em cada 40 mil pessoas, possui essa combinação. As chances de 9 pessoas com essa característica se reunirem aleatoriamente, astronomicamente impossíveis. Igor não estava montando uma expedição de esqui. Estava montando uma oferenda. Os diários recuperados da expedição contam uma história diferente da versão oficial. Zinaida Komogorova escreveu: Igor está estranho. Ontem à noite, saiu da barraca por 3 horas. Quando voltou, suas roupas estavam secas, apesar da tempestade de neve. E o cheiro, como ozônio após um raio. Rustin Slobodin anotou: acordei às 3 da manhã. Igor estava em pé do lado do fora, na neve a menos 30 graus Celsius. Não estava tremendo. Estava conversando com algo. Não havia ninguém lá, mas ele respondia como se houvesse. Na última noite, 1º de fevereiro de 1959, algo respondeu. As fotografias da câmera de Yuri Krivonichenko, as últimas tiradas, mostram algo que o governo soviético tentou explicar como defeito do filme. Mas ampliações modernas revelam a verdade. Há figuras ao fundo, altas, muito altas, humanoides mais eradas, e elas estão se aproximando. A última entrada do diário de Igor, escrita com uma caligrafia que mal parecia sua. Eles vieram, como prometi. O pacto será cumprido. A fazenda foi só o começo. O que dormia agora desperta. Os 9 abrirão o caminho. E então a colheita verdadeira começará. Mas aqui está a parte mais aterrorizante. A fazenda de Tilov não foi destruída após o massacre. Foi expandida, e continua operando, até hoje. O que descobri sobre suas operações atuais vai fazer você questionar tudo. Em 2019, um whistleblower russo vazou coordenadas GPS que supostamente marcavam a localização da antiga fazenda de Tilov. Usando imagens de satélite comerciais, o que encontramos foi perturbador. A área, que deveria estar abandonada há 60 anos, mostra sinais claros de atividade. Estruturas novas não presentes em mapas oficiais, estradas que levam ao nada. E o mais estranho, uma zona de exclusão de 15 quilômetros onde sinais de GPS falham consistentemente. Aviões comerciais são desviados. Até pássaros migratórios evitam a área. Em 2021, um grupo de exploradores urbanos russos conhecidos como Stalkers dos Urais tentou chegar ao local. Dos 5 que partiram, apenas 2 voltaram. E o que eles contaram? Chegamos à cerca externa por volta de uma aldeia, relatou Dmitry, nome fictício. Era nova, eletrificada, com câmeras a cada 50 metros. Mas não era isso. O estranho era o silêncio. Completo, absoluto silêncio. Nem vento, nem insetos, nada. Encontramos uma brecha na cerca, provavelmente feita por animais. Assim que atravessamos, foi quando Mikhail começou a agir estranho. Disse que podia ouvir vozes chamando. Voices familiars. Sua mãe, morta há 10 anos. Seu irmão, que morreu na Chechênia. Tentamos impedi-lo, mas ele correu em direção aos prédios principais. O que aconteceu depois? Ainda tenho pesadelos. Mikhail simplesmente parou, no meio do passo. E então, começou a se contorcer. Não como se estivesse com dor, mas como se algo dentro dele estivesse tentando sair. Sua pele começou a borbulhar. Seus olhos derreteram. E então ele explodiu. Não como uma explosão normal. Ele se transformou em névoa. Névoa preta que foi sugada para o prédio principal. Os outros 2 desaparecidos, Pavel e Sergei, simplesmente sumiram quando o grupo se distraiu com Mikhail. Um momento estavam lá, no próximo, não estavam, sem pegadas, sem sinais de luta, como se nunca tivessem existido. Dmitry e seu companheiro Andrei fugiram, mas Andrei não sobreviveu muito tempo. 3 dias depois de voltarem, foi encontrado morto em seu apartamento. Causa da morte:
parada cardíaca. Mas o relatório da autópsia mencionou algo estranho. Seu sangue havia se cristalizado. Cada gota, transformada em minúsculos cristais negros. Dmitri vive escondido agora. Muda de localização a cada poucos meses. Eles sabem que eu sei, ele me disse. Posso senti-los me procurando. Às vezes acordo à noite e há sombras na janela. Sombras que não deveriam existir. Sombras sem origem. Mas o que realmente está acontecendo na fazenda hoje? Documentos vazados sugerem que o projeto Sever nunca foi cancelado. Foi refinado. As criaturas que escaparam em 1958 foram apenas protótipos. Versões beta de algo muito pior. E aqui está o plot twist, que vai explodir sua mente. Igor Dyatlov não morreu naquele passo. Os 9 corpos encontrados não eram quem o governo disse que eram, e tenho provas. Em 2022, um ex-agente do FSB, sucessor do KGB, me procurou. Vou chamá-lo de Boris. Ele tinha participado da exumação secreta dos corpos do Passo Dyatlov em 2018. Supostamente para novos testes de DNA, o que encontraram mudou tudo. Os corpos não eram humanos, Boris me disse, visivelmente abalado, mesmo após 4 anos. Quer dizer, pareciam humanos por fora, principalmente. Mas quando fizemos as análises de DNA, 73% de correspondência humana. Os outros 27% não correspondia a nada em nossos bancos de dados. Nada terrestre, mas isso não foi o pior. Quando abrimos os crânios para examinar os cérebros, não havia cérebros. Havia uma massa cristalina, negra, que pulsava com uma luz fraca, como se ainda estivesse viva. Um dos técnicos tocou nela sem querer. Sua mão necrosou em segundos. Tivemos que amputar no cotovelo para salvar sua vida. Se os corpos não eram dos 9 estudantes, onde eles estão? A resposta veio de uma fonte inesperada. Em 2020, um homem idoso em um asilo em Krasnoyarsk começou a falar coisas estranhas. Dizia que seu nome era Yuri Doroshenko, um dos 9 mortos em 1959. Os funcionários acharam que era demência, até que ele mostrou cicatrizes. Cicatrizes que correspondiam exatamente aos ferimentos descritos na autópsia de Doroshenko. Quando agentes do governo chegaram para interrogá-lo, ele havia desaparecido, mas deixou uma mensagem, rabiscada na parede com as próprias unhas. Nós somos os guardiões. A porta foi aberta. Eles caminham entre vocês agora. A colheita começou. Investigações posteriores revelaram casos similares por toda a Rússia. Pessoas que deveriam estar mortas há décadas, aparecendo brevemente, deixando mensagens críticas e desaparecendo. Sempre as mesmas palavras. Guardiões, porta, colheita. Dr. Alexei Volkov, neto do cientista original do projeto Sever, quebrou o silêncio da família em 2023. Meu avô deixou documentos, escondi-os por anos, com medo. Mas agora pode ser tarde demais. O projeto Sever não era sobre criar supersoldados, era sobre abrir uma porta para outro lugar. E os 9 do Passo Dyatlov? Eles não foram vítimas. Foram as chaves. A fazenda é onde a porta foi aberta primeiro. O passo foi onde ela foi estabilizada. E agora existem fazendas como essa em 7 locais ao redor do mundo, todas operando, todas preparando algo. Que elas estão preparando. Os documentos do Dr. Volkov original são específicos e aterrorizantes. Ele fala sobre convergência dimensional, sobre colheita de biomassa compatível, sobre preparação para a chegada dos primogênitos. Termos que parecem ficção científica, mas que são tratados com seriedade mortal em documentos oficiais do mais alto nível do governo russo. Putin himself supostamente visita a fazenda anualmente, sempre no mesmo dia, 15 de novembro, aniversário do primeiro incidente. Mas o que descobri na semana passada muda tudo. Recebi um pacote anônimo com coordenadas. Quando verifiquei no Google Earth, meu sangue gelou. Porque não é só na Rússia, eles estão aqui. No Brasil, Serra da Mantiqueira, divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Uma fazenda experimental, supostamente dedicada à pesquisa agrícola, propriedade de uma empresa de fachada, que quando você cava fundo o suficiente, tem conexões com a mesma rede de empresas que administra a fazenda nos Urais. Desaparecimentos na região aumentaram 400% nos últimos 3 anos. Sempre o mesmo padrão. Pessoas saem para caminhadas e simplesmente somem, sem rastros, sem sinais de luta. Os poucos que voltam não lembram de nada, mas exames médicos mostram anomalias, níveis alterados de radiação no sangue, mutações genéticas que não estavam presentes antes. E sempre, aqueles mesmos cristais negros microscópicos na corrente sanguínea. Um funcionário da fazenda, que chamarei de João,
me procurou depois de assistir meus vídeos sobre casos inexplicados. O que ele me contou é aterrorizante na sua familiaridade. Trabalho no turno da noite, na segurança, João disse, claramente assustado. A fazenda tem áreas restritas. Subsolo, principalmente. Dizem que é armazenamento de sementes, mas sementes não precisam de contenção nível 4 de biossegurança. E os sons? Toda noite, às 3h33, começam os sons, como se algo muito grande estivesse respirando lá embaixo. Mês passado, um dos cientistas, Dr. Mendes, tive um surto. Começou a gritar que eles já estavam aqui, que a convergência era inevitável. Sedaram ele, levaram embora. No dia seguinte, disseram que ele tinha pedido demissão e mudado para o exterior. Mas eu vi quando levaram o corpo para o incinerador. João me enviou fotos tiradas secretamente. Mostram caminhões idênticos aos descritos na Rússia dos anos 50, cobertos com lonas pretas, chegando sempre de madrugada. E mais perturbador, em uma das fotos, é possível ver algo se movendo sob a lona. Algo que não tem a forma de nenhuma máquina ou equipamento conhecido. Mas a conexão mais terrível veio de uma fonte inesperada. Tribos indígenas da região têm lendas sobre o local. Falam de um tempo, séculos atrás, quando os que vieram de cima estabeleceram um posto avançado nas montanhas. Descrevem criaturas que correspondem exatamente às descrições dos sujeitos de teste do Projeto Sever. Cacique Raoni, líder espiritual de uma das tribos, me disse através de um intérprete: meu povo sabe, sempre soubemos. O véu entre os mundos é fino ali. Nossos ancestrais fizeram um pacto. Nós os manteríamos dormindo e eles não atravessariam. Mas o homem branco quebrou o pacto, perturbou o sono. Agora eles despertam. E quando despertarem completamente, este mundo terminará a data mencionada nas profecias tribais? 2025. Menos de 2 anos a partir de agora. E se você acha que isso é apenas conspiração do Smith mostrar as evidências que vão fazer você repensar tudo, porque ontem à noite, às 3h33, algo apareceu na minha câmera de segurança. Desde que comecei a investigar este caso, coisas estranhas têm acontecido. Primeiro foram os telefonemas. Sempre às 3h33 da manhã. Quando atendo, apenas respiração. Mas não é respiração humana. É muito profunda, muito lenta. Como se pulmões do tamanho de quartos estivessem se enchendo e esvaziando. Depois, vieram as visitas. Sombras na janela. Formas que não deveriam existir em geometria euclidiana. Sempre observando. Sempre esperando. Mas ontem foi diferente. Minha câmera de segurança apontada para o quintal capturou algo. À primeira vista, parece uma falha no vídeo. Mas quando você aumenta o brilho e diminui a velocidade, é uma figura aproximadamente 2,5 metros de altura. Humanoide, mas com proporções erradas. Braços muito longos, pernas dobradas em ângulos impossíveis. E a cabeça parece pulsar, como se algo vivo estivesse se movendo sob a pele. Ela fica ali por exatos 9 minutos, apenas observando a casa. Então, no frame 1247, algo ainda mais perturbador acontece. Ela olha diretamente para a câmera, como se soubesse que eu assistiria depois, e sorri, com uma boca que se abre horizontalmente, revelando aquelas 3 fileiras de dentes descritas nos relatórios russos. Mas o verdadeiro terror veio quando analisei o áudio. Há uma frequência subsônica imperceptível ao ouvido humano. Quando a acelerei e ajustei para a frequência audível, era uma mensagem em russo dizendo: você sabe demais. Você será o próximo guardião. Procurei ajuda. Polícia, exército, mídia, ninguém quer tocar. Neste caso, é como se houvesse uma ordem, vinda de muito alto, para ignorar qualquer coisa relacionada às fazendas. Mas eu não vou parar, não posso parar. Porque se o que descobri é verdade, se 2025 é realmente quando eles planejam executar seja lá o que for sua colheita, então a humanidade precisa saber. Precisa ser prepared. Os documentos falam de convergência. De momento quando o véu será rasgado permanentemente, quando os 2 mundos se tornarão um, e os humanos somos o recurso a ser colhido. Nossa consciência, nossa essência, será o combustível para algo maior, algo que tem esperado nas sombras entre as dimensões por milênios. As fazendas não são fazendas, são âncoras, pontos onde a realidade foi enfraquecida, onde eles podem atravessar mais facilmente. E cada ideia, a cada experimento, a cada desaparecimento, a barreira fica mais fraca. Igor Dyatlov sabia. Por isso levou os 9 para o passo. Não para morrer, mas para se transformar. Para se tornar as primeiras sentinelas de uma invasão que tem sido planejada por décadas, talvez séculos. Mas aqui está a reviravolta final que vai explodir sua mente completamente. Ontem,
Recebi um e-mail, o remetente se identificou apenas como ID 1959. A mensagem continha uma única linha: pare agora ou junte-se a nós. Anexado havia um vídeo. O vídeo mostra o interior de uma das fazendas. Não sei qual. As paredes são cobertas com aqueles mesmos símbolos dos desenhos de Igor. No centro, há algo que desafia a descrição. Uma massa pulsante de carne e metal, e algo que parece energia pura. É do tamanho de um prédio. E está crescendo ao redor dela. Figuras em trajes de proteção trabalham, mas quando uma delas se vira para a câmera e remove o capacete, é Igor Dyatlov. Sem envelhecer um dia, desde 1959, seus olhos brilham com aquela mesma luz alienígena descrita nos relatórios. Ele fala diretamente para a câmera. Você acha que está expondo a verdade, mas está apenas acelerando o inevitável. Cada pessoa que assiste seus vídeos, que acredita, que teme, está alimentando-os. O medo é a frequência que abre a porta. E você, meu caro investigador, tem espalhado medo como ninguém antes. A fazenda Dyatlov foi o início. O passo foi a confirmação. E agora, graças a você, e outros como você, milhões sabem, milhões temem, milhões alimentam. A colheita não é em 2025, é agora. A cada view, a cada compartilhamento, a cada pesadelo que você causa, mas não se sinta mal. Você não tinha escolha. Nós o escolhemos, assim como fui escolhido. Você é o arauto, o que prepara o caminho. E quando eles chegarem completamente, quando o véu finalmente cair, você será recompensado. Você será um de nós, um guardião da nova realidade. O vídeo termina com uma data, 15 de novembro de 2024, daqui a menos de um mês. Então aqui estamos, você assistiu até aqui, você sabe a verdade agora. Ou pelo menos, parte dela. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? Você pode ignorar, dizer a si mesmo que é apenas uma história, uma teoria da conspiração elaborada. Voltar à sua vida normal e esquecer tudo isso. Mas você conseguirá dormir sabendo o que sabe? Conseguirá ignorar os sinais agora que sabe o que procurar? Ou você pode agir, compartilhar este vídeo, alertar outros, começar a se preparar para o que está por vir. Mas lembre-se das palavras de Igor. Cada compartilhamento, cada view alimenta-os. É um paradoxo terrível. Para avisar as pessoas, você precisa espalhar o medo. E o medo é exatamente o que eles querem. Mas talvez seja isso que nos salvará. Se pessoas suficientes souberem, se pessoas suficientes estiverem preparadas, talvez possamos resistir. Talvez o conhecimento, não o medo, seja nossa arma. Por isso continuo fazendo estes vídeos. Por isso Almas que Sussurram existe, não apenas para assustar, mas para prepare, para abrir os olhos daqueles que estão prontos para ver. Se você chegou até aqui, você é um de nós agora. Um dos despertos, um dos que sabem, e com conhecimento vem responsabilidade. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, porque nos próximos vídeos vou ensinar como identificar os sinais, como sei proteger, como reconhecer aqueles que já foram tomados. A informação que compartilho pode salvar sua vida, ou pelo menos, dar sentido ao que está por vir. Compartilhe este vídeo com aqueles que você acha que estão prontos. Mas cuidado, nem todos podem lidar com a verdade. Alguns preferem a ignorância confortável à terrível realidade. E lembre-se, eles estão observando, sempre observando. Cada clique, cada view, cada compartilhamento é registrado. Você já está no radar deles agora. A questão não é ser Jeep. Eles virão por você. Mas não entre em pânico. O pânico alimenta-os. Mantenha-se vigilante, mantenha-se informado e, acima de tudo, mantenha-se humano. Porque a nossa humanidade, nossa capacidade de resistir, de lutar, de não se render ao medo, que pode ser nossa salvação. A fazenda Dyatlov foi o começo. O passo Dyatlov foi o teste. As fazendas ao redor do mundo são a preparação. E 15 de novembro de 2024 pode ser o fim ou um novo começo. A escolha, de certa forma, é nossa. Eu sou o apresentador do Almas que Sussurram. E se eu desaparecer após este vídeo, você saberá por quê. Mas outros virão. Outros continuarão o trabalho. Porque a verdade, uma vez revelada, não pode ser escondida novamente. Até o próximo vídeo. Se houver um próximo vídeo, fiquem vigilantes. Fiquem humanos. E lembrem-se, no escuro é onde eles se escondem. Mas é também onde nós nos fortalecemos. A verdade está lá fora. E agora, está aqui dentro também.